E fala galera do canal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pô, espero que eu não tenha assustado vocês, tá? Fica tranquilo aí. Por que que eu fiz isso? Porque hoje eu quero falar pra vocês sobre o que aconteceu na semana passada. Vocês ficaram sabendo, né? A explosão lá em Beirute, no Líbano. E por que que eu quero falar sobre esse assunto? Porque aquela explosão que ocorreu em Beirute envolve justamente uma substância química, um produto inorgânico, na verdade um sal inorgânico muito conhecido, que é o nitrato de amônio, que é o NH4NO3. E eu não posso deixar passar uma aula sobre esse assunto, porque possivelmente nos mais diferentes tipos de vestibular você vai encontrar questões falando sobre nitrato de amônio, tá? Bom, não fique espantado achando que aquela explosão que aconteceu em Beirute foi exclusiva daquela região, ou esse buuu que eu acabei de fazer foi exclusivo aqui do nosso canal, tá? Isso aí já aconteceu várias vezes e eu quero trazer alguns dados para vocês relacionados a isso e depois eu quero mostrar algumas reações envolvidas para a produção do nitrato de amônio e da decomposição do nitrato de amônio. Só para que vocês tenham uma ideia, o nitrato de amônio ele foi sintetizado pela primeira vez em 1659, tá? Por Johann Rudolf, era um alemão, tá? Então faz um tempão que essa substância já é conhecida. E a partir do momento que começaram a manusear essa substância, alguns acidentes começaram a ser observados, começaram a ser relatados durante a história. Como por exemplo, em 1916 foi o primeiro relato relacionado ao uso dessa substância, ao mau uso dessa substância, tá? Em 1947 ocorreu a primeira explosão lá no Texas City, com nitrato de amônio. Em 2013, em Santa Catarina, lá em São Francisco do Sul, ocorreu também um problema com nitrato de amônio. E aí a gente continua citando outras situações. Por exemplo, em Tianjin, na China, em 2015, problema com nitrato de amônio. 2017 em Cubatão. E agora, em 2020, ocorreu um acidente em Beirute. Esse acidente que ocorreu em Beirute, só para que a gente tenha uma ideia da proporção dos danos, do problema que aconteceu, aquela explosão foi tão forte que a gente poderia fazer uma comparação, uma analogia com o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. A proporção daquela explosão de Beirute é similar a aproximadamente 10% da explosão que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. Então foi uma explosão assim considerável. Como vocês estão acompanhando nos jornais, a quantidade de mortos foi grande, né? foi bem considerável. Então é algo que a gente precisa se atentar, porque possivelmente a gente vai encontrar questões falando sobre esse assunto, tá? Envolvendo as mais diferentes áreas. Bom, quando eu falo, gente, no nitrato de amônio, que é o NH4NO3, vocês devem estar me perguntando assim, tá, ô Henrique, mas para que eu quero esse nitrato de amônio? Para que serve esse negócio? Para que os caras foram acumular um monte de nitrato de amônio no mesmo lugar para ocorrer aquela explosão? Para quê? Bom, gente, só para que vocês tenham uma ideia, o nitrato de amônio ele é muito utilizado como fertilizante. Por quê? Para que isso aí é utilizado como fertilizante? Simples, gente. Porque ele é uma grande fonte de nitrogênio. E as plantas, elas absorvem, as plantas precisam do nitrogênio. Bom, mas aí você deve estar assim me perguntando, poxa, caramba, as plantas absorvem nitrogênio, as plantas usam nitrogênio, mas a atmosfera não é rica em nitrogênio? Só como um dado estatístico, só para que vocês tenham uma ideia, a atmosfera, o ar atmosférico tem algo em torno de 80% só de nitrogênio. Bom, mas qual é o motivo então? Se tem 80% de nitrogênio, você armazenar essa substância tão perigosa para obter nitrogênio? Porque naturalmente a planta não consegue absorver esse nitrogênio que está na atmosfera. A planta absorve o nitrogênio com auxílio de algumas bactérias. Então, algumas bactérias elas absorvem esse nitrogênio e conseguem passar para a planta, somente dessa maneira. Então a forma, eu diria assim, artificial de você inserir nitrogênio na planta é através de sais
como o nitrato de amônio, tá? Bom, além da sua utilização como fertilizante, como fonte de nitrogênio para as plantas, o nitrato de amônio também é muito utilizado na produção de explosivos e bombas, tá? Então olha só, é uma aplicação muito forte. Então se você acompanhou uma aula minha aí que eu até citei o Alfred Nobel, o criador da dinamite, a gente pode até aderir aí a essa ideia de criação de bombas. Eu até coloquei uns desenhos aqui de umas bombinhas, tá? Não sei se ficou legal, não sei se vocês gostaram. Eu não sou um exímio desenhista, mas eu coloquei aqui só para representar, para que vocês lembrem que o nitrato de amônio também está ligado à formulação de bombas, tá? De dinamite, por exemplo. Bom, então o que acontece? O nitrato de amônio também ele é um excelente oxidante, tá? E vocês devem estar pensando assim, poxa, mas como ocorre a reação com o nitrato de amônio? Ele naturalmente explode? Não, ele naturalmente não explode. Para que ele exploda, é necessário que exista um estímulo externo. É necessário que você forneça energia. Como assim? É necessário que tenha faísca, que tenha fogo, tá? Porque ele naturalmente ele não irá explodir. Como assim? Só para que vocês tenham uma ideia, gente, a decomposição do nitrato de amônio ele ocorre a partir de 170 graus Celsius. Não é uma temperatura assim tão absurda, não é uma temperatura tão alta, tá? Mas temperaturas inferiores a essa, ele não vai explodir, ele não vai promover reações de decomposição. Então ali com algo em torno de 170 ele começa a se decompor, formando gases como nitrogênio, oxigênio, água, óxidos de nitrogênio, que é o que eu vou estar detalhando daqui a pouquinho para vocês, certo? Então vou deixar aqui para vocês darem um print de algumas informações, não apenas informações gerais, tá? O bom mesmo das reações químicas eu vou estar mostrando no próximo quadro. Então tá aí, ó, dei o print da nossa bombinha, tá? E das informações gerais. E vamos então para as nossas reações químicas. E aí? Voltei! Pô, você deve estar se perguntando assim, ô meu, o cara tava do outro lado, agora tá do lado de cá, foi mágica. Efeito legal, né? Bom, mas vamos deixar de conversa, vamos pro que importa. Como eu prometi para vocês, eu volto agora com as reações envolvidas nessa substância, esse nitrato de amônio. Então, o que a gente tem de mais importante? O que é que a gente vai ver no vestibular? Aqui, ó. Vamos lá. Eu quero começar para vocês com a reação de produção do nitrato de amônio, tá? Então, a reação é essa aqui, ó. Então, anote aí, pegue seu caderninho e comece a fazer as observações. Isso aqui é importante para você, tá? Bom, vamos lá. Então, a reação de nitrato de amônio. Gente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da amônia, tá? Aqui, ó. Amônia, que é o NH3. Então a gente vai fazer uma reação entre a amônia e o ácido nítrico. Tá aqui, ó, ácido nítrico, certo? Então vai ser borbulhado aí o ácido nítrico da amônia e dessa forma a gente vai conseguir produzir nitrato de amônio. Como isso é possível? Bom, eu vou até abrir para cá, ó. Vocês sabem muito bem que o nitrato de amônio, isso aqui vai promover uma reação em que vai formar H+, e o NO3-, tá? Isso aqui é o íon nitrato, vocês já estão carecas de saber, tá? Íon nitrato, e aqui o íon referente ao hidrogênio. Bom, o que acontece? Nós temos aqui o NH3, nós não podemos esquecer, gente, que o nitrogênio ele faz parte da família 5A, então ele tem 5 elétrons na última camada. Bom, 3 ele já está aqui ligado ao hidrogênio, e 2 ele tem aqui, ó, tem 2 elétrons não compartilhados. Então esses 2 elétrons não compartilhados, ó, irão atrair esse hidrogênio, certo? Formando o que? O NH quanto? Aqui já tem 3, com esse hidrogênio aqui, 4, NH4+, tá? Então, ó, juntei o NH3 com o hidrogênio NH4+, mas ainda tem o NO3 na parada aqui, ó. Quando eu junto o NH4 com o NO3, dei uma enganchada, eu vou formar o que? O NH4NO3, certo? Então, mais uma vez, HNO3 separou, formando H+, NO3-, está aqui. O NH3, o parzinho de elétrons não compartilhado do nitrogênio, atrai o hidrogênio proveniente do ácido nítrico, formando NH4.
o NH4 se liga ao NO3 proveniente do ácido nítrico, formando o nitrato de amônio. Não confundam, galera, amônio com amônia. Amônia é o NH3, amônio é o NH4, tá? Só para que vocês percebam a diferença aí. Tranquilo? Bom, então essa é a reação de produção do nitrato de amônio. Mas além da reação de produção do nitrato de amônio, a gente vai observar outras reações também, tá? Como, por exemplo, a reação de decomposição do nitrato de amônio. Então é aí que está o risco. É essa reação que vocês têm que se atentar também com muito cuidado, tá? Porque essa reação que vai promover a explosão, como a gente observou lá no acidente de Beirute, tá? E como eu citei também alguns relatos de outros acidentes pelo mundo, certo? Então o que é que nós temos? Nós temos aqui ó, o NH4NO3 sólido, nitrato de amônio, certo? Quando ele se decompõe, ele vai formar o NO2 mais água. Isso aqui é vapor de água, tá? Vapor de água, que eu não coloquei aqui, mas já está aqui agora. Bom, esse óxido nitroso, que é o NO2, gente, vocês devem conhecer muito bem. A galera que gosta de assistir aí, ou que gosta de jogar jogos que tem carros, como Need for Speed, já devem ter ouvido falar no NO2. É esse carinha aqui, ó, é essa substância que dá potência lá para os carros, é o nitro lá dos carros, é o NO2. Esse óxido também, gente, é conhecido como gás hilariante. Não sei se vocês já ouviram falar. Gás hilariante. Então, eu trago de mais importante, de maior destaque para a aplicação do NO2, principalmente lá nos carros, lá nos jogos, tá? Para dar potência aos carros e como gás hilariante. Então, se vocês ouvirem alguma coisa falando sobre isso, é sobre o NO2. Beleza? Bom, então o que acontece? O nitrato de amônio se decompõe formando óxido nitroso e água. E aí uma série de reações continuam a acontecer. O óxido nitroso, o NO2, agora se decompõe, tá? Eu vou estar demonstrando aqui, ó. Reação de decomposição do óxido nitroso. Quando o óxido nitroso, que é o NO2, se decompõe, ele vai formar gás nitrogênio e gás oxigênio, certo? São os dois produtos dessa reação. Então o que é que a gente começa a observar, gente? Partindo do nitrato de amônio, vários gases começam a se formar. Gases como o óxido de nitrogênio, o óxido nitroso aqui, ó, o nitrogênio e o oxigênio. Foi por isso que vocês observaram lá no vídeo, quem teve a oportunidade de assistir pela televisão, aquela nuvem, aquela explosão, aquela expansão. Por quê? Porque ali foi justamente a expansão do ar. O ar, quando aquecido, como vocês sabem muito bem, é uma das propriedades dos gases, eles têm a capacidade de se expandir. Então, no momento que esses gases foram produzidos, com a combinação da alta temperatura gerada naquele momento, os gases se expandiram e ocorreu aquela explosão em massa, certo? Bom, outra coisa que a gente precisa fazer é justamente a reação global envolvendo esse monte de reação. Então, o que é que nós temos? Nós temos o nitrato de amônio, NH4NO3, que foi decomposto formando óxido nitroso e vapor de água, e nós tivemos o óxido nitroso formando gás nitrogênio e gás oxigênio. Bom, para a gente poder cortar aqui alguns itens, eu vou multiplicar a primeira reação por 2, então eu vou ter 2NH4NO3, 2NO2 e 4H2O, que eu tinha 2, aqui eu passo a ter 4, certo? Tenho 2 aqui também, ó, eu não coloquei, mas só relembrando. Então vamos lá. 4 nitrogênios, 2 oxigênios, beleza, agora sim, agora dá. Bom, então eu tenho 2NO2, eu posso cortar o 2NO2 com 2NO2, certo? Sobra o 2NH4NO3, já está aqui. Bom, nossos produtos, o que é que nós temos aí? Nós temos 2N2, mais 1O2, só detalhando, mais 4H2O. Bom, então essa aqui ó, é a nossa equação global referente à reação, a esse monte de reações, na verdade, que estão relacionadas desde a síntese do nitrato de amônio até as reações de decomposição relacionadas a ele. Beleza, galera? Bom, vou deixar aqui, vou dar a oportunidade de vocês darem um print. Anotem tudo, tá?
Essas reações são extremamente importantes porque é algo que eu posso dizer para vocês que vai cair no vestibular. Tá? Nos mais diferentes vestibulares a gente vai encontrar muitas reações tratando desse assunto. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Peço a vocês, se vocês não se inscreveram no canal ainda, dá uma força, se inscreve no nosso canal, tá? Curte aí, comenta. Se você teve alguma dúvida, comenta, que logo que possível eu vou estar respondendo para vocês. Beleza? Então, valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!